Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje nós vamos tratar, sobre autossabotagem, disciplina emocional, como evitar a autossabotagem. Setup JJ. Aqui estão as redes sociais, tá bom? Para quem se interessar em seguir, estão todas aí. É importante fazer um disclaimer, apesar de não tratarmos hoje sobre mercados financeiros, que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tá bom? Tratam-se apenas das minhas visões pessoais, particulares, que eu compartilho aqui de forma gratuita, para que todos nós possamos crescer juntos, tá bom, pessoal? Nos tornarmos melhores, né? O Kaizen, cada dia melhor, né? Melhoramento contínuo. Essa é a tela completa do Setup JJ, da parte técnica, O Clau, eu chamo ele de um relógio suíço, onde o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível de gains. E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela simplificada do Setup, onde nós trabalhamos com esses indicadores. Eles são trabalhados de forma unitária e de forma conjunta e harmônica, por isso o relógio suíço. Ou seja, o objetivo do setup é proporcionar o timing mais correto possível de entrada e saída de operacionais, tá? E dentro de todos esses indicadores aqui, que nós temos vídeos, tá? Dezenas de vídeos explicando cada um aqui, eu quero ressaltar a principal peça do setup, que somos nós mesmos, tá bom? Nunca se esqueçam, pessoal, de qualquer setup que você trabalhe, independente de ser o setup JJ, que eu chamo de relógio suíço, ou qualquer outro, sempre a principal peça vai ser você próprio, né? E hoje nós vamos trabalhar justamente essa peça, que somos nós mesmos, né? Nós vamos trabalhar sobre disciplina emocional. Então vamos lá. Autossabotagem, disciplina emocional. Como evitar a autossabotagem? Setup JJ. Como evitar a autossabotagem? Remédio para a autodestrutividade. As pessoas que gostam de se queixar da má sorte geralmente são especialistas em criar problemas e em arrancar a derrota das garras da vitória. Um amigo que atuava no negócio da construção civil tinha um motorista que sonhava em comprar seu próprio caminhão e trabalhar por conta própria. Economizou dinheiro durante anos e finalmente adquiriu um enorme caminhão 0 km. Pediu demissão, tomou um porre glorioso e no fim do dia jogou num rio o caminhão sem seguro. Sofreu perda total e o motorista voltou de chapéu na mão, pedindo o velho emprego de volta. Tragédia? Drama? Ou medo da liberdade e desejo inconsciente de um emprego seguro com salário garantido no final do mês? Por que será que pessoas inteligentes, com todo um histórico de sucesso, continuam perdendo dinheiro em operações de mercado em consequência de erros elementares, tropeçando da calamidade à catástrofe, ignorância, má sorte ou desejo oculto de fracassar? Muita gente apresenta tendências autodestrutivas. Minha experiência como psiquiatra convenceu-me de que a maioria das pessoas que se queixa de problemas graves está, na verdade, se sabotando. Não posso mudar a realidade externa dos pacientes, mas sempre que curo alguma vítima da autossabotagem, logo vejo-a resolver seus problemas externos. A autodestrutividade é uma característica humana tão difusa porque a civilização se ergue sobre o controle da agressividade. À medida que crescemos, somos treinados para controlar a agressividade contra os outros. Comporte-se, não ofenda, seja gentil. De alguma maneira, nossa agressividade precisa extravasar-se e não raro ela se volta contra nós mesmos. O único alvo sem proteção. Introjectamos nossa raiva e nos auto-sabotamos. Não admira que tantas pessoas cresçam receosas, inibidas e tímidas. A sociedade desenvolveu várias defesas contra
os extremos da autossabotagem. Alguns policiais são treinados para convencer suicidas potenciais a descer do telhado e as associações profissionais de médicos caçarão o bisturi de cirurgiões propensos a acidentes. Mas ninguém contém o operador autodestrutivo. Ele age à solta nos mercados financeiros, infligindo perdas a si mesmo e talvez a clientes, enquanto os corretores e outros operadores ficam prazerosamente com seu dinheiro. Os mercados financeiros carecem de controles protetores contra a autossabotagem. Será que você está se autossabotando? Será que você está se sabotando? A única maneira de descobrir é manter bons registros, sobretudo um diário de operações e uma curva patrimonial. O ângulo de sua curva patrimonial é indicador objetivo de seu comportamento. Caso se incline para cima, com poucas guinadas para baixo, você está bem. Grandes ganhos, pequenas perdas, né, pessoal? Se você apontar para baixo, se essa sua curva, de patrimônio aponte para baixo, é muito provável que você não esteja em sintonia com os mercados e, pior ainda, se autossabotando. Ao constatar essa situação, reduza o tamanho de suas operações e dedique mais tempo ao seu diário de operações, de modo a conscientizar-se do que está fazendo. Você deve transformar-se em um operador autoconsciente. Mantenha boa escrituração de suas operações. Aprenda com os erros e saia-se melhor no futuro. Os operadores que perdem dinheiro tendem a sentir-se envergonhados. Os prejuízos feios são como comentários desagradáveis. A maioria das pessoas prefere encobri-los, ir embora e nunca mais ser vistos. Mas manter a cabeça na areia não resolve nada. Aproveite a dor da perda para converter-se em vencedor disciplinado. Alexander Elder, aprenda a operar no mercado de ações. Come into my trading room. O passado pode lembrar o presente e até o futuro de outro lugar. Será? E eles inventaram a matemática. Após 1 hora em um avião, 2 em um táxi, 3 em uma balsa decrépita e depois mais 4 em um ônibus dirigidos loucamente no alto de penhascos escarpados por gregos, falando ao telefone celular, cheguei ao portão de um mosteiro enorme e isolado. A ponta de terra se projetando no mar Egeu parecia o fim do mundo, e era tão silenciosa quanto. Era o fim da tarde e os monges estavam rezando ou tirando uma soneca, mas um permanecia a postos na cabine de entrada para saudar os visitantes. Ele me conduziu, junto com 7 peregrinos gregos, a um alojamento antigo, belamente restaurado, onde 2 outros monges solícitos ofereceram ouzo, bolinhos e as chaves das celas. Senti que faltou algo e aí percebi. Ninguém havia solicitado meu cartão de crédito. O mosteiro não era apenas eficiente, mas também gratuito. Um dos monges disse então que o próximo evento seria o serviço religioso de vésperas. O próximo evento, ao que descobrirei, sempre será um serviço religioso. Havia 37 capelas diferentes dentro dos muros do mosteiro. Encontrar o serviço será como encontrar o Wally, pensei. Em qual igreja? Perguntei ao monge. É só seguir os monges depois que se levantarem, retrucou. Então ele me examinou mais detidamente. Usava uma barba preta comprida, desgrenhada, um hábito preto longo, um capelo de monge e um rosário. Eu usava tênis de corrida brancos, calça caque e uma camisa Brooks Brothers malva, e carregava uma bolsa de lavanderia de plástico com Eagles Palace Hotel em letras gigantes. Por que você veio? Ele quis saber. Uma boa pergunta. Não pela igreja. Eu estava lá pelo dinheiro. O tsunami de crédito barato que varreu o planeta entre 2002 e 2007 acabara de criar uma nova oportunidade para viagens, turismo de desastres financeiros. O crédito não era só dinheiro, era tentação.
oferecia às sociedades inteiras a chance de revelar aspectos de suas personalidades para os quais normalmente não teriam dinheiro. Países foram informados, as luzes estão apagadas, vocês podem fazer o que bem entenderem, que ninguém jamais saberá. Eu quero fazer um parêntese aqui, pessoal, porque nesse momento agora, tá? Nós estamos em outubro, né, de 2022. O mundo está numa fase dessas também. Muita liquidez colocada pelos bancos centrais aí no mundo, né? Muito dinheiro solto. Muita ameaça e muita inflação já também. Juros numa panela de pressão quase que incontrolável, commodities disparando de uma hora para outra e as coisas tentando ser seguradas e por aí vai, né? Ou seja, muito crédito, muita coisa. Será que a gente está inflando uma bolha, né? Como de 2008? Essa história aqui é a bolha, tá? É do subprime, tá? O que fizeram no escuro com o dinheiro variou. Os americanos quiseram ter casas bem acima de suas posses e permitir que os fortes explorassem os fracos. Os islandeses quiseram parar de pescar e se tornar banqueiros de investimentos, e deixar que seus machos alfa revelassem uma megalomania até então reprimida. Os alemães quiseram ser ainda mais germânicos, os irlandeses quiseram deixar de ser irlandeses. Todas essas sociedades foram afetadas pelo mesmo evento, mas cada uma reagiu de forma diferente. Nenhuma reação, porém, foi mais peculiar que a dos gregos. Qualquer um que passasse um só dia conversando com as pessoas encarregadas daquele lugar podia ver. Mas para conferir a peculiaridade da reação, você precisava ir àquele mosteiro. Mais outro parêntese, tá, pessoal? Para quem não se lembra, no pós-crise do subprime, tá bom? A Grécia foi um dos países ali da União Europeia que quebrou pesadamente, tá? E muita coisa foi feita ali para recuperar o país e tudo, dentro de uma série de responsabilidades econômicas que foram feitas, não só na Grécia, tá? Foi citado aí a própria Alemanha, né? Inclusive o Deutsche Bank sofreu muito ali também, tá? Os Estados Unidos nem se fala, né? Foi o ápice da crise, né? Com a quebra do Lehman Brothers e tudo mais. A Islândia tem a história dela na crise, o próprio Brasil também tem, né? Com histórias de marolinha que não tinha nada de marolinha e por aí vai, tá? Eu tinha minhas razões para estar ali, mas estava certo de que se revelasse ao monge quais eram, ele me botaria para fora, portanto menti. Dizem que este é o lugar mais sagrado da terra, respondi. Eu chegara a Atenas havia poucos dias, exatamente uma semana antes do próximo protesto planejado e poucos dias depois que os políticos alemães sugeriram que o governo grego, para saldar suas dívidas, deveria vender suas ilhas e talvez incluir algumas ruínas na barganha. Pessoal, repetindo mais uma vez, nesse período a Grécia realmente quebrou muito feio, tá? E a pressão foi de todos os lados, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui nesse texto a quantidade de desmandos e talvez até de coisas muito parecidas com o Brasil, tá? De desmandos mesmo, de descontrole de gastos e tudo. E a gente sabe qual é o caminho que tudo isso leva, né? O novo primeiro-ministro socialista da Grécia, George Papandreou, havia se sentido compelido a negar que estivesse cogitando vender alguma ilha. A agência de classificação de risco Moody's acabara de rebaixar a classificação de crédito da Grécia, ao nível que transformou todos os títulos do governo grego em lixo, portanto indignos da carteira dos muitos investidores que os detinham. O resultante despejo de títulos gregos no mercado não era, a curto prazo, nenhum grande problema, porque o Fundo Monetário Internacional, FMI, né, e o Banco Central Europeu haviam concordado em emprestar à Grécia, uma nação de cerca de 11 milhões de pessoas, ou 2 milhões menos que a área metropolitana de Los Angeles, até 145 bilhões de dólares. No curto prazo, a Grécia havia sido removida dos mercados financeiros livres.
e estava sob a tutela de outros estados. Pessoal, eu quero deixar mais um parêntese aqui. Quem basicamente manda, tá, no euro e, bem dizer, na União Europeia, né? Não vou falar que é a última palavra, claro que não. Mas quem realmente controla e tudo, o euro, é a Alemanha, tá, pessoal? Basicamente, o marco alemão foi a base do que se virou o euro, tá? A base monetária do euro. Não totalmente, mas quem estudar aí e tudo vai ver que realmente existe um certo controle ali por parte da Alemanha na União Europeia, tá? Aquela foi a boa notícia. O quadro a longo prazo era bem mais nebuloso. Além de seus cerca de 400 bilhões de dólares e aumentando de dívida pública ativa, os gregos haviam acabado de descobrir que seu governo estava com um rombo de 800 bilhões de dólares ou mais na Previdência Social. Somando-se tudo aquilo, obtinha-se cerca de 1,2 trilhão de dólares ou mais, de 250 mil dólares para cada trabalhador grego. Diante de 1,2 trilhão de dólares em dívidas, um socorro financeiro de 145 bilhões era mais um gesto de boa vontade do que uma solução. E aqueles eram apenas os números oficiais. A verdade é certamente pior. Nosso pessoal foi lá e não pôde acreditar no que encontrou. Um funcionário de alto escalão do FMI me contou. Pouco tempo depois de voltar da primeira missão grega do Fundo Monetário Internacional, do FMI. A maneira como estavam controlando suas finanças era inconsequente. Eles sabiam quanto haviam concordado em gastar, mas ninguém estava controlando o que haviam gastado de fato. Não se trata sequer do que você chamaria de economia emergente. Era um país do terceiro mundo. Ao que se revelou, o que os gregos quiseram fazer, uma vez que as luzes se apagaram e se viram sozinhos no escuro com uma pilha de dinheiro emprestado, foi transformar seu governo em uma pinhata repleta de somas fantásticas a serem distribuídas ao máximo de cidadãos possível. Apenas nos últimos 12 anos, a folha salarial do setor público grego dobrou em termos reais. E os números não levam em conta os subornos recebidos por funcionários públicos. O emprego público de nível mediano rende um salário quase 3 vezes superior ao pago pelo setor privado. A Ferrovia Nacional obtém receitas anuais de 100 milhões de euros contra uma folha de salários de 400 milhões de euros, além de 300 milhões de euros em outras despesas. O funcionário ferroviário médio recebe 65 mil euros por ano. 20 anos atrás, um bem-sucedido homem de negócios chamado Stefanos Manos, que se tornou ministro das Finanças, observou que sairia mais barato embarcar todos os passageiros ferroviários do país em táxis. Isso ainda é verdade. Possuímos uma empresa ferroviária que está absurdamente falida. Manos me contou. Mesmo assim, não existe nenhuma empresa privada na Grécia com esse nível de salário médio. O sistema de ensino público da Grécia é de uma ineficiência estarrecedora. Está classificado entre os piores da Europa, mas emprega 4 vezes mais professores por aluno do que o país mais bem classificado, a Finlândia. Os gregos que mandam seus filhos para as escolas públicas pressupõem que precisarão contratar professores particulares para que aprendam algo. Pessoal, esse vídeo é sobre autossabotagem e aqui eu estou deixando claro que um país também se autossabota, tá? Quando a gente olha a história da Grécia e vem comparar com a história do nosso próprio país aqui, não é mera coincidência, né? Será que o Brasil está se autossabotando já há muitos anos? Eu acho que sim, tá? Existem 3 empresas estatais de armamentos. Juntas, acumulam bilhões de euros em dívidas e prejuízos crescentes. A idade de aposentadoria para empregados gregos classificados como árduos é de apenas 55 anos para homens e 50 para mulheres. Aproveitando as aposentadorias generosas concedidas pelo Estado, mais de 600 profissões gregas
são classificadas como árduas, entre elas cabeleireiro, locutor de rádio, garçom, músico e assim por diante. O sistema grego de saúde pública gasta bem mais em suprimentos do que a média europeia. E não é incomum, diversos gregos me contam, ver enfermeiras e médicos deixando o trabalho com os braços cheios de toalhas de papel, fraldas e o que mais conseguem pilhar dos armários de suprimentos. Saber aonde termina o desperdício e começa o furto quase não importa. Um mascara e permite o outro, né? É a questão, né, de um lavar a mão do outro, né? Do corporativismo, né? Simplesmente se pressupõe, por exemplo, que quem trabalha para o governo está ali para ser subornado. Pessoas que recorrem a clínicas públicas pressupõem que precisarão subornar os médicos para que recebam atendimento. Ministros do governo que dedicaram a vida ao serviço público deixam o gabinete com dinheiro suficiente para comprar mansões multimilionárias e 2 ou 3 casas de campo. Mais uma vez, pessoal, vocês estão vendo um país que se auto-sabotou muito pesadamente, tá? E que até hoje paga por isso. E o nosso país não se parece tão diferente, né? Só que numa escala muito maior, né? Por estranho que pareça, os financistas na Grécia permanecem mais ou menos imunes às críticas. Eles nunca deixaram de ser banqueiros comerciais velhos e lerdos, caso único entre os banqueiros europeus. Eles não compraram títulos subprime americanos, nem se alavancaram até o pescoço, nem recebiam remunerações milionárias. O maior problema dos bancos foi terem emprestado cerca de 30 bilhões de euros ao governo grego, no qual foram roubados ou esbanjados. Na Grécia, os bancos não afundaram o país afundou os bancos. Michael Lewis. Boomerang, uma viagem pela economia do novo terceiro mundo. Pessoal, vamos lá, né? Autossabotagem, efeitos halo, heurísticas, vieses. Importante, tá? Aprofundar sobre esses termos. Procurem no Google aí, leiam, por favor, Daniel Kahneman, rápido e devagar, vocês vão ver muito esses termos. A autossabotagem, efeitos halo, heurísticas, vieses são inimigos invisíveis dos traders que só se revelam nos resultados a partir da análise da curva de patrimônio de cada um. Sua mente influencia imediatamente a sua conta de investimentos. É até possível que você tenha um ótimo setup, porém, caso você se sinta eufórico, prepotente ou frustrado, os seus resultados de mercado financeiro com certeza sofrerão as consequências. Ao reconhecer que a sensação de euforia ou de medo dos jogadores está obscurecendo a sua mente, pare de operar. Pare de operar imediatamente, tá bom, pessoal? O seu sucesso ou fracasso como trader depende da sua disciplina emocional, do controle de suas emoções. Ao abrir uma operação financeira, ou seja, um trade, nos mercados, você está competindo com as mentes mais afiadas do mundo. Se você deixar que as suas emoções influenciem nas suas operações, a perda, o loss, está um bom caminho garantido, tá? Você é responsável por todos os seus trades e cada um deles começa no momento em que você decide entrar no trade e termina apenas quando você dá o comando de stop. Ter um bom setup não é o suficiente se a principal peça do setup não está bem. E lembre-se sempre de que essa peça é você próprio, tá? É você. Muitos traders, mesmo com bons setups, acabam sumindo dos mercados, porque, sob a luz do ponto de vista psicológico, da disciplina emocional, não estão preparados para a vitória. Todas as características emocionais que você possui no cotidiano serão levadas também para dentro de suas operações nos mercados financeiros. Lembre-se sempre e nunca se esqueça: o sucesso ou fracasso como trader depende muito da sua disciplina emocional, do controle de suas emoções. André Araújo, outubro de 2022, tá, pessoal? É isso aí, tá? O vídeo para hoje é esse.
se autoanalisem, tá? Resolvam a questão emocional de cada um de vocês. E isso é um conjunto da vida toda. Se você não se melhorar como pessoa, você também não consegue se melhorar no mercado financeiro e vice-versa. É um conjunto. Não existe essa coisa de eu sou nervoso no trânsito, mas eu sou calmo no mercado financeiro, tá? Tudo que você tiver de característica lá de fora, você vai levar para dentro da sua mesa de operações. Tá bom, pessoal? Cuidado para não tratar o mercado como uma batata quente. Não é 8 ou 80. A questão é adquirir o hábito de entrar em operações somente quando a convicção probabilística forte está presente dentro do setup que você desenvolveu, técnico e emocional. André Araújo. Uma coisa importante: o sucesso do investimento a longo prazo é baseado na simplicidade. Jack Bogle. É isso aí, pessoal. Seja simples. Não inventa muita coisa na sua tela, nem, sabe? Tem até outra frase que diz assim: no começo adicione coisas, porém na maturidade subtraia coisas, né? Torne simples, tá? O simples é o vencedor, é o genial. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Chega-te para os bons e serás um deles. E chega-te para a boa árvore e boa sombra terás. Miguel de Cervantes. Dom Quixote. É muito importante o trader ter cultura gráfica, ou seja, não ficar preso a uma caixinha só. Tem que ter recursos de conhecimento e preparo para tomar decisões em todos os momentos. Momentos esses que sempre são muito diferentes entre si. André Araújo. Tem uma frase do Demócrito, né, pessoal, que ela fala assim: é impossível passar pelo mesmo rio duas vezes, né? Ou seja, mesmo você entrando dentro do Rio São Francisco, você duas vezes, você não estará entrando no mesmo rio, porque esse rio terá se mudado, né? A mesma coisa é para o mercado financeiro. Nunca uma situação é totalmente igual à outra. A gente vai atrás de padrões, mas esses padrões é preciso obter a flexibilidade, é preciso ter humildade para entender, para saber, para seguir, né? E para isso a gente precisa sim ter cultura gráfica, a gente precisa estudar sempre, a gente precisa conhecer muito, tá? Assim a gente administra as nossas sólidas raízes, tá? Com sólidas raízes, ou seja, com imersão, com estudo, com equilíbrio, com disciplina, com autocrítica, acreditando, com humildade, com perseverança, com gratidão, sim, com paciência, com escolhas, a gente tem atitude vencedora, tá? Raízes, pessoal, raízes sólidas nos levam ao sucesso consistente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos. Espero ter transmitido, né, mais coisas engrandecedoras a quem viu o vídeo, tá bom, pessoal? E até a próxima, né? Água fura pedra. Os